Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes, estamos a gravar sexta-feira, 6 de fevereiro, no final de uma semana em que a NASA voltou a adiar o lançamento da missão Artemis II, que estava previsto para daqui a 2 dias. Foi o segundo adiamento no espaço de uma semana, o primeiro devido às más condições meteorológicas, este por causa de uma fuga de combustível detectada durante voos de teste. Março é agora, segundo a Agência Espacial Norte-Americana, a data de lançamento mais próxima possível. Nesta missão, que durará cerca de 10 dias, 4 astronautas, 3 norte-americanos e um canadiano, deverão voar ao redor da Lua pela primeira vez em mais de meio século. Com o programa Artemis, os Estados Unidos pretendem preparar os astronautas para missões de permanência na Lua e viagens a Marte, planeta onde ambicionam chegar a partir de 2030. Para nos falarem desta nova corrida à Lua, com Marte na mira e do papel dos Estados Unidos e da China, mas também de Portugal, em tudo isto, são nossos convidados Hugo André Costa, diretor executivo da Agência Espacial Portuguesa, e a Mara Tribuna, jornalista do Expresso, que tem escrito sobre o estado da arte da exploração espacial. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim e o trabalho fotográfico é da Matilde Fieschi. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Ora, bem-vindos Hugo André Costa e Mara Tribuna. Obrigado por terem aceitado o convite para estarem presentes nesta edição do Mundo a Seus Pés. Muito obrigado. Hugo, começo por si. O que é que representa este novo adiamento da missão Artemis II e já agora o que é que se pretende conseguir do ponto de vista técnico com esta missão lunar e, no fundo, o que é que seria uma missão bem-sucedida? São 3 perguntas numa, mas eu imagino que o consiga responder a todas elas. Muito bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco e a falar desta missão Artemis, que é uma missão que para a nossa geração vai ver de novo o homem a orbitar a Lua, no futuro eventualmente a aterrar ou a lunar na Lua, e portanto é certamente uma missão extremamente interessante. Nós na comunidade espacial estamos muito contentes com ela e com grande expectativa. De facto, esta missão que ia agora em breve para o espaço teve este problema, portanto, durante os testes de aquilo que eles chamam wet rehearsal, portanto, os testes molhados ou úmidos da preparação da missão, encontraram uma fuga de hidrogênio e, portanto, será necessário reparar essa fuga para termos uma missão com êxito. A NASA e, portanto, e a órbita ou a viagem para a Lua tem a ver também com a órbita da Lua e, portanto, no ponto em que nós nos encontramos. E, portanto, as várias janelas que existem seria agora em fevereiro, na mesma altura em março e depois a próxima será em abril. Portanto, existem várias janelas de oportunidade para lançar. Esta missão em si, o Artemis II, vai ser, portanto, a primeira missão humana desde o lançamento, desde a década de 70 para a Lua e, no fundo, o que esta missão procura é verificar todos os sistemas para a futura missão de alunagem na Lua. Portanto, na Artemis 1 era simplesmente verificar que todo o veículo que construíram estava válido para esta viagem à Lua. Agora, já com astronautas a bordo, e portanto aqui temos de ter muito mais cuidado, porque todos os sistemas têm de funcionar para uma viagem de 10 dias à Lua, que é extremamente longe, portanto nós não podemos ir socorrer os astronautas, e portanto toda a missão em si tem que funcionar de uma forma autónoma e independente. Daí também a cautela ajudar a explicar estes adiamentos, não é? Exatamente. Estar tudo mesmo no ponto certo. Exatamente. Isto não pode falhar e, portanto, todos os testes serão feitos e esta missão serve exatamente para isso. Portanto, quer para verificar o sistema o sistema de suporte de vida dos astronautas. Nós vamos ter 4 pessoas a viajar até à Lua durante 10 dias e, portanto, os sistemas de telecomunicações também têm que ser revistos, o sistema de terra.
Uma das componentes logo no início da missão, portanto, quando eles estão a orbitar a Terra, trata exatamente de verificar, eles vão desligar a parte do comando com Terra e, portanto, eles vão ficar totalmente autónomos e fazer a sua vão manobrar a nave totalmente manual. E, portanto, porque isto é importante testar como é que a nave se comporta para no futuro, quando for necessário fazer o docking, acoplar com outras naves, portanto, é necessário perceber que os sistemas funcionam e eles vão fazer isso ainda na órbita baixa, aqui junto ao planeta Terra, para caso alguma coisa acontecer de errado, poder regressar à Terra. Portanto, há um conjunto de sistemas que eles vão avaliar nesta nova missão Artemis, que é aquilo que depois vai permitir, já no futuro, aterrar na Lua e viver, e, portanto, ter uma presença maior na Lua. Em relação ao sucesso da missão, passaria exatamente por quê? O que é que seria uma missão bem-sucedida? Eu diria que uma missão bem-sucedida, neste caso, obviamente é lançar os astronautas e eles regressarem sãos e salvos à Terra, não é? Mas é toda com a coleção de informação, de dados que vão ser adquiridos ao longo da missão para perceber como é que no futuro nós vamos continuar a fazer isto mais regularmente. E, portanto, isto do ponto de vista tecnológico daquilo que é a missão, digamos a nave. Depois também há objetivos científicos. Os astronautas vão voltar a estar próximos da Lua e, portanto, todos eles tiveram uma formação muito intensa e extensa sobre a geologia da Lua, porque eles vão poder fotografar a Lua, vão poder observar a Lua de uma forma extremamente próxima, desde os anos 70 que nós não estamos lá, e, portanto, há essa componente científica também da geologia da Lua que estes astronautas vão poder fazer. E, portanto, uma missão sucedida, no fundo, é colecionar todo o conjunto de dados que vai permitir que as próximas missões tenham êxito, e aí já sim, alunando ou aterrando na Lua, e, portanto, isto é aquilo que poderia ser uma missão com êxito, seria toda essa coleção de dados que serão feitos. E não há qualquer receio de virem depois os negacionistas dizer que, bom, aquilo nos anos 60, 70 foi tudo num estúdio de televisão. Eu acho que esses sempre existem, não é? Portanto... Não vai ser diferente agora. Não. Mara, agora voltando a ti, no artigo que assinaste em dezembro na revista do Expresso, eu recomendo vivamente a leitura. É um extenso artigo, muito bem sustentado e também com um trabalho gráfico do Jaime Figueiredo. O artigo chama-se, para quem quiser consultá-lo, Voltar à Lua, Ir a Marte, como será a nova era da exploração espacial quando a Estação Internacional se reformar. Tu lembras nesse artigo que o corpo humano não foi feito para o espaço. O sucesso da Artemis 2 também passa por validar como é que estes 4 astronautas reagem a um ambiente de microgravidade fora da órbita baixa da Terra? Sim, exatamente. O nosso corpo, obviamente, não foi biologicamente feito para o espaço, onde a gravidade é de zero. Não significa que isso é uma fatalidade. Caso contrário, também o ser humano não se aventuraria no espaço há tantas décadas. E claro que há formas de contrariar essa fragilidade da vida em órbita. E é exatamente isso que também se tem aprendido na tal Estação Espacial Internacional que falavas, a ISS na sigla em inglês. Eu fiz esse trabalho para a revista porque em novembro a estação celebrou 25 anos de presença humana contínua. Portanto, significa que desde novembro de 2000 que houve sempre algum astronauta a bordo deste laboratório único de microgravidade que orbita a 400 km acima das nossas cabeças. E esta Estação Espacial Internacional, tal como agora a missão Artemis 2, é extremamente importante para perceber como é que o corpo humano reage a ambientes de microgravidade ou de gravidade zero. E a ISS foi o nosso primeiro passo para deixar o ninho, digamos assim. E isto até foi uma fonte com quem eu falei para esse trabalho da revista que me disse, que é o Paul Sutter, que é astrofísico e consultor externo da NASA. Portanto, foi o nosso primeiro passo para deixar o ninho, e agora com a missão Artemis 2 também vai permitir testar todo esse conhecimento que aprendemos, nomeadamente a propósito dos tais desafios biológicos. Agora, é claro que há uma diferença entre viver na ISS, onde o ambiente é relativamente controlado, a gravidade não chega a ser totalmente zero, ou partir numa nave que vai numa missão tripulada em órbita de um planeta, de uma estrela ou de um corpo celeste, como é o caso da Lua. Mas pronto, também claro que na Lua a gravidade não chega também completamente a ser zero, e isso também obviamente joga a nosso favor e a favor dos astronautas que lá vão.
Mas, por exemplo, um dos principais efeitos da microgravidade ou da gravidade zero no corpo humano é a perda de massa muscular e de densidade óssea. Daí também ser tão importante que os astronautas que partem para o espaço façam pelo menos, ou esta pelo menos é a média que se dá, 2 horas de exercício físico por dia. É o que acontece na ISS, onde há até um ginásio completamente equipado para as pessoas fazerem exercício, e esta nave que vai partir para a Artemis 2, que é a Orion, também vai ter uma máquina de exercício físico precisamente para os astronautas. São só 10 dias, mas é mesmo importante que eles não parem de fazer exercício, mas eles vão poder então usar essa máquina que vai estar na nave. Interessante. Hugo, quais são as principais diferenças, ainda há pouco estávamos a falar disso, mas quais são as principais diferenças entre esta era Artemis e as missões Apollo nos anos 60 e 70, do ponto de vista de evolução tecnológica, de intervenção do setor privado, uma tripulação já não exclusivamente dos Estados Unidos? Bom, eu diria que existem 3 principais diferenças entre aquilo que foi a Apollo e agora as Artemis. A primeira é que as missões Artemis estão pensadas para uma presença contínua na Lua e, portanto, todos os sistemas que estão a ser feitos, toda a tecnologia desenvolvida e mesmo a forma como estamos a pensar a regressar à Lua é exatamente para assegurar que os humanos podem viver mais tarde na Lua. Depois, a nível tecnológico, obviamente, comparando a tecnologia que nós hoje temos com aquela que existia na época, é extremamente diferente, não só a tecnologia a nível informático, mas também a nível de materiais. Aquilo que é mais conhecido e que todos falamos é o facto de nós hoje temos no nosso bolso o telemóvel com muito mais poder de computação do que aquilo que a Apollo tinha na altura quando foi até à Lua. E depois é a presença também de realmente agora, e com esta missão da Artemis, é uma missão internacional e nós vemos no próprio foguetão o facto de nós termos o símbolo da NASA e o símbolo da ESA, da Agência Espacial Europeia, demonstra exatamente isso. Portanto, e aqui realçar o papel importante que a Agência Espacial Europeia teve e, portanto, a indústria europeia, a principal empresa europeia a trabalhar nesta missão é a Airbus, e todo o módulo de serviço, o Service Module desta missão foi construído na Europa, foi enviado para os Estados Unidos e é este Service Module que vai dar todas as valências para o voo da Terra até à Lua e depois no seu regresso. E, portanto, esta capacidade que desta vez os Estados Unidos tiveram e também fruto do movimento geopolítico e da situação que nós começamos a viver quando foi decidido voltarmos à Lua, traz exatamente atores internacionais, muitos países europeus, o próprio Japão também participa, e esta é uma missão de facto internacional. E o facto de nós termos o primeiro astronauta canadiano ou não americano a ir à Lua representa isso mesmo. E isto é um fator extremamente importante. Depois, a nível da tecnologia, já foi referido, quer dizer, de facto a tecnologia que temos hoje em dia permite muito mais facilmente esta viagem, portanto é de facto de tirar o chapéu e todo o desenvolvimento que foi feito durante a época Apollo e a forma como os engenheiros americanos conseguiram desenvolver essa missão. Hoje em dia nós temos, e aliás temos muito mais conhecimento daquilo que a Gamara referia antes sobre o corpo humano. Na altura, na década de 70. Na década de 70 ainda estávamos a descobrir como é que era viver no espaço e orbitar e como ir de aqui para um outro corpo celeste. Portanto, hoje em dia nós já essa informação já existe e temos décadas já de presença presença no espaço, quer através da Estação Espacial Internacional, quer mesmo antes do Space Shuttle. Portanto, temos um conjunto de dados muito maiores e percebemos muito melhor como é que funciona as viagens no espaço. E, portanto, esta missão traz essa última componente, que é o facto de nós agora vamos já para ficar, que depois atrai então esta componente da indústria. Quer dizer, esta missão é apenas uma, onde temos várias empresas europeias, falando na Airbus, que é a principal, mas existem várias empresas europeias de vários estados europeus a contribuir. Nos Estados Unidos também existe um conjunto de empresas vasto a trabalhar com a NASA para a construção de todo o foguetão e de toda a missão.
Mas, e agora desviando um pouquinho talvez aqui da Artemis, existe neste momento, a nível global, um conjunto de empresas privadas a desenvolverem rovers e satélites para irem para a Lua, o que demonstra que é um objetivo não só governamental, estatal, sim, mas também dos privados olharem para a Lua de uma maneira diferente e a quererem conquistar a Lua. E isso é graças não só à tecnologia, é também graças ao financiamento que agora existe, mesmo a nível privado, para as missões espaciais, neste caso para a Lua. E portanto nós na próxima década certamente vamos ver algo muito intenso na Lua. Muito bem, depois também há esse binómio de avanço científico e proveitos económicos que eventualmente também estarão relacionados com a projeção de marcas e de empresas e eventualmente até turismo espacial, mas gostaria de... Sim, coisa que na década de 60 não existia, exatamente. Não era uma realidade. Mara, exatamente. Na Apollo o objetivo era chegar e voltar. Na Artemis fala-se numa presença humana sustentável. O que referiu isso ainda há pouco. É uma presença humana sustentável como uma etapa essencial para futuras missões a Marte. Esta presença sustentável decorrerá do que se aprendeu na Estação Espacial Internacional, nomeadamente nos desafios técnicos e de engenharia e também no estudo do envelhecimento humano? Sim, sem dúvida. A Estação Espacial Internacional tem sido um verdadeiro laboratório único de microgravidade, lá está, de longa duração, portanto, a ausência quase completa de gravidade. Cá em baixo, tudo está sujeito à atração constante da gravidade terrestre e a microgravidade que os cientistas conseguem replicar não dura muito tempo. Além das questões de biologia e do corpo humano, também que já falamos, agora os astronautas partiram para a Lua já sabendo operar, gerir missões de longo prazo, por exemplo, coordenar rotas de tripulação, resolver questões de engenharia que surjam, tudo isto conhecimento que ganharam na ISS. A estação, no fundo, tem-nos ensinado a viver e a trabalhar no espaço a longo prazo e temos os últimos 25 anos para validar isso mesmo. Como dizias, nas missões Apollo o objetivo era chegar, era atingir os primeiros marcos na Lua. Agora com a Artemis o objetivo é ir, ficar e explorar. Se antes era uma corrida, agora é mais uma maratona, que não tem propriamente uma meta à vista. Quando eu digo ficar, é ficar de diferentes formas e com diferentes ambições. Por um lado, explorar o Polo Sul da Lua, que se acredita ser rico em recursos e minérios, por exemplo, o hélio 3 e também o gelo de água. E por outro também construir uma base permanente nesta região, neste Polo Sul, também porque tem iluminação solar quase contínua. A ideia é ter uma espécie de estação de serviço nessa zona, que obviamente será extremamente importante. Exato. Será obviamente muito importante quando quisermos ir a Marte, que é o próximo destino, apesar de não estar propriamente calendarizado. Portanto, essa estação... O Elon Musk tinha lançado 2024 como objetivo para lá chegar, mas não aconteceu. Sim, portanto esta estação poderia funcionar como meio caminho, meio termo entre a Terra e Marte. Por exemplo, esta estação da NASA vai se chamar Lunar Gateway e a da China e a da Rússia, que é conjunta, chama-se International Lunar Research Station. Pronto, se não me falha a memória, penso que a China tenciona começar a construir a partir de 2030, da década de 30, e acho que a NASA ainda não tem um horizonte temporal, mas... definido. Exato. Nesta década, a corrida à Lua, ainda agora a Mara falou da China, a corrida à Lua pertence aos Estados Unidos e aliados ou pode enfrentar uma grande competição por parte da China? Eu acredito que nós temos aqui uma grande competição por parte da China. Isto já agora, porque este contexto é importante, tendo em conta aquela emenda Wolf que impede a cooperação da NASA com Pequim e também o facto de a China já ter a sua própria estação, já estar a operar Tiangong. E no fundo a pergunta é se estamos a assistir a uma nova fragmentação em blocos políticos no espaço ou se esta fragmentação nunca deixou de existir, em boa verdade. Bom, vamos por parte. De facto, essa emenda indica isso, ou seja, que a colaboração dos Estados Unidos e a China é essencialmente na transferência de financiamento, ou seja, não existe transferência de financiamento dos Estados Unidos para a China para a investigação. No entanto, uma das coisas que nós podemos ver hoje em dia é que continua a existir muitos artigos científicos publicados com cientistas americanos e chineses, portanto isso continua a haver.
mas noutras áreas, não estou a falar em relação ao espaço. Agora, em relação ao espaço, aquilo que nós, se nós olharmos para trás, a China decidiu estabelecer o seu próprio programa, alinhou muito com a Rússia, porque eles também necessitavam de adquirir conhecimentos e, portanto, tinham como parceiro a Rússia, e eles construíram quer todos os seus foguetões, as suas naves e a sua estação espacial com base naquilo que era o conhecimento russo. Aliás, se nós olharmos para as naves, vemos que elas são muito parecidas com aquilo que os russos desenham. Depois, num determinado momento, eles decidiram que queriam ir à Lua. Portanto, e do facto de eles decidirem que querem ir à Lua, começa então a existir esta nova corrida à Lua. Ou seja, nós, nestes dois grandes blocos, ocidental e oriental, com a China, eles decidindo ir à Lua, quer dizer, o Ocidente não pode ficar à espera, não é? E portanto decidiu-se avançar para a Lua. Agora, eu acho que nós também temos que ter aqui perceber como é que os chineses operam, como é que eles funcionam. Embora eles digam a partir de 2030 estar na Lua, mas conhecendo a mentalidade chinesa, o objetivo deles é ir à Lua. Se é 2030 ou 35, na realidade eu acredito que eles não estão muito importados com isso. O objetivo é ir lá e eles andam lá a chegar. Eles há pouco tempo lançaram uma visão para 2100 daquilo que é a presença no espaço. Bem, porque a concepção, o conceito de tempo na China é mesmo muito diferente do nosso. Exatamente. E isso percebe-se em vários momentos da história chinesa e de facto isso vai um bocadinho ao encontro do que diz, não é? Exatamente. E é isso. E portanto nós aqui ocidentais não. Temos esta meta e temos que cumprir com a meta. E o facto de chegarmos primeiro que eles agora. E portanto esta corrida que de repente nos Estados Unidos é curioso, porque aquilo que nós vemos é a Blue Origin suspendeu todos os seus voos do turismo espacial com o foguetão Shepard, exatamente para dedicar toda a equipa de engenharia ao desenvolvimento do foguetão que depois permite chegar à Lua. Eles pediram à SpaceX para acelerar o desenvolvimento para conseguirem chegar à Lua antes de 2030. Do ponto de vista ocidental existe esta corrida para chegar à Lua. Agora, é certo que lá chegaremos, os chineses também vão lá chegar, e no fundo esta competição é boa, porque o facto de existirem dois atores que querem lá voltar vai acelerar o desenvolvimento de tecnologias, porque caso contrário nós iríamos lá voltar, mas iríamos certamente demorar mais tempo. Com esta competição entre os dois vamos acelerar todos os desenvolvimentos. Sim, quando temos adversários políticos ou diplomáticos a morder-nos as canelas, nós aceleramos um bocadinho mais o passo. Exatamente. Mara, a ISS custa cerca de 3,5 mil milhões de euros anuais, foi um dado que eu retirei do teu artigo. O fim da estação, e a NASA planeia retirar a estação de órbita por volta de 2030, já aqui o dissemos. Portanto, o fim desta estação e a transição para plataformas da Axiom e da Blue Origin, de que falava ainda há pouco o Hugo, significa que a ciência passará a estar em segundo plano, havendo aqui uma primazia, por exemplo, ao turismo espacial? Há esse risco? Diria que não necessariamente. Acho que as duas prioridades vão existir em simultâneo. Acho que aqui a grande novidade é que até há uns bons anos, não podíamos falar exatamente de turismo espacial com a força com que falamos agora. E agora há mais empresas, cada vez mais empresas dedicadas a isso, como as que falaste, Axiom Space, Blue Origin, mas também há muitas outras, a SpaceX, do Elon Musk, a NanoRacks, Vast Space, a Gravitics, há muitas mesmo. A ISS vai sair de órbita em 2030, não porque a NASA quer deixar de fazer ciência, mas porque se quer dedicar a outras coisas, nomeadamente às missões Artemis e à exploração da Lua como trampolim para Marte. É mesmo muito caro manter a estação espacial a funcionar, tem um custo operacional astronómico, são 10 a 13 milhões de euros só por dia. Segundo disse um professor do programa Apollo da Astronáutica e Sistemas de Engenharia do MIT. E imagino que isso também, do ponto de vista da opinião pública, cause algumas críticas, ou provoca algumas críticas. Não faço ideia se isso acontece ou não. Hugo, ajude-nos aqui. Bom, isto, ou seja, em circunstâncias de crises económico-financeiras, haver um investimento tão avultado no espaço, não é?
fora da Terra, muita opinião pública poderá ter a tentação de, às vezes legítima, de contestar porque é que se esbanja tanto dinheiro quando na verdade temos problemas mais aqui do nosso... Mais próximos de nós. Mais próximos de nós. Sim, isso sem dúvida que é uma das questões que muitas vezes aparece, mas nós temos... Os problemas na Terra vão sempre continuar e eles são muitos. E a verdade é que também a vida em órbita, nomeadamente na ISS, trouxe muitos benefícios diretos para a humanidade, mais do que propriamente para... Estava aqui a fazer de advogado do diabo, mas no fundo o que eu queria ouvir era exatamente isso. É o que também se consegue lá em cima, se consegue retirar, e os proveitos que se conseguem tecnologicamente, do ponto de vista científico, tudo isso para... Saúde, a observação do planeta, alterações climáticas, muito da ciência que se fez na estação trouxe benefícios diretos para a humanidade cá em baixo. Sim, um dos pontos que agora está a crescer cada vez mais é a farmacologia no espaço, ou seja, percebermos como é que os fármacos, podemos criar fármacos no espaço que depois tenham uma melhor aceitação no nosso corpo e um resultado muito mais pragmático no nosso corpo. Portanto, há um conjunto ligados à saúde de instrumentos, de técnicas que foram desenvolvidas no espaço, um conjunto de tecnologias que foi desenvolvido, o micro-ondas é uma delas. Portanto, que são desenvolvidas para o espaço, a pensar nisso, que nós no nosso dia utilizamos. Mas isto pensando na parte da exploração humana, mas hoje em dia, e todos nós utilizamos Uber Eats e Ubers, e para não estar aqui a falar de marcas, mas de facto usamos essas tecnologias que eram impossíveis se nós não tivéssemos satélites, porque sem os satélites de Galileu, que são os satélites europeus de posicionamento, nós não teríamos isso. Hoje em dia nós estamos a assistir àquilo que está a acontecer no nosso país com as cheias. A nossa proteção civil utiliza imagens de satélite para perceber exatamente o que é que está a acontecer no terreno, porque ou nós enviamos pessoas a todas as zonas para perceber exatamente o que é que está, ou então usamos imagens de satélite e rapidamente nós podemos ter uma visão do como é que está o terreno para depois podermos acionar os meios mais adequados. Portanto, se nós não investimos no espaço, o nosso dia-a-dia, tal como ele existe hoje, muda completamente. Só o simples facto das pessoas, quando vão ao seu online banking, fazem uma transferência, eles nesse momento estão a utilizar dados espaciais, porque o sistema bancário utiliza os relógios atómicos que estão nos satélites do Galileu para exatamente, quando as transações são feitas, haver um tempo universal para que essas transações sejam registadas. Portanto, no nosso dia-a-dia é impossível a vida sem o setor espacial. E, portanto, esbanjar dinheiro no dia em que nós desligamos, se nós fizéssemos isso na final do Campeonato do Mundo, Portugal contra alguém, e o Cristiano Ronaldo está prestes a marcar um penalti e desligamos os satélites, fica toda a gente à espera, será que ele marcou ou não? E portanto aí toda a gente vai perceber a importância dos satélites. Sim, mas estavas a falar. Estávamos a falar aqui um bocadinho da resposta que estavas a dar, e que era muito interessante. Pronto, mas é engraçado fazeres essa pergunta, e o que também já falou disso há bocado. Se a ciência ficará em segundo plano face ao turismo espacial, porque ainda há dias, precisamente a Blue Origin, que é do Jeff Bezos, que é o diretor executivo da Amazon, ele anunciou que iria suspender o turismo espacial para se concentrar na Lua. E estamos a falar de uma empresa super dedicada ao turismo espacial, levou, por exemplo, Katy Perry ao espaço. O turismo espacial é mesmo um componente muito forte para eles. E agora anunciou que vai deixar de fazer essas viagens durante pelo menos 2 anos, precisamente porque quer priorizar os contratos com a NASA, as missões Artemis, o envio de astronautas à Lua. E pronto, isto para dizer que acho que é um excelente exemplo de como a ciência não será esquecida em detrimento do turismo espacial. Mesmo o Jeff Bezos, que esta semana despediu 30% dos jornalistas do Washington Post. Mas sim. Isso são contas de outro rosário. Hugo, voltando a si, Portugal assinou recentemente os acordos Artemis, que atualizam o Tratado do Espaço Exterior de 1967. Como é que estes acordos ajudam a garantir que a exploração lunar não se torna um conflito de recursos, mas uma gestão responsável e transparente, como defende a sua agência, a Agência Espacial Portuguesa? Se posso acrescentar, naturalmente, isto é... Mário Ferreira também voou. Sim, em 2022, o primeiro português a ir ao espaço. Mário Ferreira. O primeiro português a ultrapassar a linha de Kármán, portanto... outro grande vulto. Exatamente. Para o bem ou para o mal. Adiante. Portanto, a consideração é minha. Sobre os acordos Artemis, sim, Portugal aderiu recentemente aos acordos Artemis.
Eu não diria que eles atualizam o Tratado de Espaço Exterior. Este, de facto, é o tratado que existe e que mais Estados-membros aderiram a esse tratado dentro das Nações Unidas. Aquilo que os acordos Artemis, de alguma forma, vêm fazer são duas coisas. Por um lado, do ponto de vista da diplomacia espacial, que é um campo novo que está agora a surgir nos últimos 5 anos, sensivelmente, surgiu um pouco também com os acordos Artemis. Ou seja, é no fundo criar um conjunto de princípios da utilização do espaço exterior e trazer para junto desses princípios Estados like-minded que apoiam estes princípios. Mas acima de tudo, e aí sim é a grande diferença com o Tratado do Espaço Exterior, ele traz 3 aspectos importantes. Um é interoperabilidade, ou seja, se nós vamos ter europeus, chineses e muitas outras nações a orbitar na Lua e a operar na Lua, como é que nós vamos assegurar que os sistemas são interoperáveis e como é que eles vão estar articulados entre todos? O segundo ponto são os recursos espaciais, ou seja, como é que os recursos da Lua poderão ser explorados ou não. E o terceiro ponto tem a ver com as zonas de exclusão. Ou seja, e aqui já entramos num campo um pouco mais difícil, talvez, também de discussão. Mas são estes 3 principais pontos que não estão referenciados no Tratado do Espaço Exterior, que os Estados Unidos, com os países que inicialmente iniciaram as discussões dos acordos Artemis, tentaram colocar neste documento, que Portugal agora aderiu, e que a partir de agora, são duas coisas que elas não estão ligadas estando ligadas, que é os acordos Artemis, lá está, é um conjunto de princípios que olha para o espaço como um todo, e depois temos as missões Artemis, que é de facto irmos apenas à Lua. Mas de facto há aqui ligações e as ligações estão exatamente por estes 3 pontos que referi. Nós, a Agência Espacial Portuguesa, portanto Portugal, aderiu aos acordos Artemis, e também por tudo aquilo que nós temos vindo a fazer dedicados à sustentabilidade espacial. Portugal teve um papel muito forte quando foi a discussão ou na preparação daquilo que foi o Summit of the Future das Nações Unidas, que definiu de alguma forma o que será o futuro das Nações Unidas e o futuro para como as Nações Unidas veem o mundo. O espaço, pela primeira vez, foi incluído nesse documento do Summit of the Future, e foram as discussões que Portugal e a agência preparou e permitiu com os Estados-membros das Nações Unidas. Aliás, foi realizada aqui em Portugal em 2024 uma grande conferência das Nações Unidas exatamente para falar sobre a sustentabilidade do espaço exterior. E, portanto, nesse trabalho contínuo que Portugal e a agência têm vindo a fazer, este é um novo fórum que existe, onde vai olhar para o espaço também de uma outra forma. Era importante Portugal também fazer parte dos acordos Artemis e, portanto, daí a nossa adesão, e agora começamos a fazer parte de todos estes grupos de trabalho que vão olhar para estas 3 áreas e têm que começar a definir o que é que será o futuro destas 3 áreas. Ainda sobre Portugal, e uma vez que ainda há pouco falei ou sugeri a leitura do artigo da Mara Tribuna, o Hugo também assinou no Público, em janeiro, um artigo com o título Acordos Artemis, Compromisso, Coordenação e Interesse Nacional. E nesse artigo escreve que, eu vou citar, a adesão de Portugal aos Acordos Artemis, a par do investimento na ESA, portanto a Agência Espacial Europeia, e do investimento no espaço através do Programa de Recuperação e Resiliência, o PRR, aumenta a responsabilidade coletiva de transformar oportunidades em capacidades e capacidades em resultados. Já aflorou um bocadinho este aspecto. Uma dupla pergunta final: como é que isto se traduz em resultados para o cidadão comum? Também já andámos um bocadinho à volta disto. E, em concreto, como é que o Hub de Santa Maria, nos Açores, posiciona Portugal na futura rede de estações comerciais que substituirão a Estação Espacial Internacional após 2030? Muito bem, então vamos tentar ir ponto a ponto. De facto, se nós olharmos para Portugal, começou as suas atividades espaciais mais afincadamente a partir do ano 2000, quando nos tornamos Estado-membro da ESA, a Agência Espacial Europeia. A partir daí nós desenvolvemos a nossa indústria, a nossa academia também cresceu. Começamos a poder participar em missões europeias científicas e, portanto, os primeiros anos foi de crescimento da nossa indústria e ganhar essas capacidades. Muito destas atividades eram acompanhadas naquilo que existia na FCT, que era um Space Office, um gabinete para o espaço, que acompanhava as atividades nacionais e as atividades da Agência Espacial Europeia.
Em 2018, com a publicação da Estratégia Nacional para o Espaço 2030, e um dos pontos que vem dessa estratégia era a criação da Agência Espacial Portuguesa, que foi criada em 2019. Nós hoje em dia temos 6 anos de existência e aquilo que nós temos visto, e aliás realizamos um estudo em relação a isso, nos últimos 6 anos, desde a criação da agência, nós vemos que Portugal tem uma presença internacional muito maior, aquilo que eu já referi ao nível das Nações Unidas, ao nível do COPUS, ao nível da diplomacia espacial. Portugal é visto por muitos também como um referente naquilo que construiu, não só na sua agência, porque é uma agência dinâmica, com um grande objetivo na promoção do setor espacial, da sua indústria, das suas capacidades e da sua academia. Portugal criou a Lei do Espaço. A Lei do Espaço, somos um dos 11 países que fez uma Lei do Espaço. Há muitos países que não têm, que estão agora a desenvolver. Portugal foi crescendo em vários domínios nos últimos anos, ao ponto de nós vemos um crescimento de indústrias estrangeiras a virem para Portugal e querem estabelecer-se em Portugal. Não só pela capacidade dos nossos engenheiros que existem em Portugal e portanto, têm muito boa mão de obra com muito conhecimento. Vem também que é um país que tem uma estratégia a longo prazo, que tem capacidades dentro da agência e também à sua volta de crescimento. E, portanto, esta criação da agência e todo este trabalho que tem sido feito foi extremamente bem visto por fora. Depois isto permitiu também à nossa indústria crescer. Portugal não tinha satélites de observação da Terra antes da criação da agência. Obviamente que não é só por facto de existir a agência que agora existe a capacidade, não é isso. Mas foram construindo essas capacidades e hoje em dia nós temos empresas nacionais que têm satélites no espaço, portanto estão a operar satélites espaciais. Tivemos depois o PRR, que ajudou essencialmente a que esta indústria crescesse ainda mais. Vamos ter agora, este ano vão existir vários lançamentos de satélites de muito alta resolução, uma constelação de VDS. VDS é uma tecnologia para fazer monitorização de navios e, portanto, permitir aos navios estarem em contacto e percebermos onde é que eles estão. Portugal vai ser o primeiro país a lançar uma constelação VDS. O país que irá fazer uma próxima versão de uma constelação será o Japão, mas, portanto, nós seremos os primeiros a fazê-lo. Vai ter também satélites de SAR. SAR é o Synthetic Aperture Radar, portanto, uma outra tecnologia, e esses serão operados pela Força Aérea. E tivemos também nos últimos anos, desde 2019, 2022 e 2025, que são os anos em que nós tivemos as reuniões ministeriais da ESA, onde se define o orçamento da ESA para os próximos 3 anos, e portanto a última foi agora em novembro de 2025. Tivemos sempre um crescimento no financiamento do governo para a Agência Espacial Europeia, e nesta última nós tivemos uma subscrição de mais de 200 milhões de euros, portanto de facto uma subscrição recorde. E por isso, com todos estes atores, quer os atores privados, a indústria que existe, quer o próprio governo e portanto, o apoio e o forte investimento que o governo está a fazer, não só através do PRR, mas também na Agência Espacial Europeia, com a presença da Agência Espacial Portuguesa, também a ANACOM, que é o nosso regulador nacional, e portanto, nós necessitamos que todo este ecossistema trabalhe de uma forma coesa para garantir o posicionamento de Portugal. E uma das questões é, por exemplo, a governança. É diferente, enquanto nós até agora nós tínhamos principalmente o Ministério da Ciência, ou antigamente ou agora o Ministério da Educação, fazer um investimento no setor espacial. Houve uma decisão, agora nesta última ministerial, onde vários ministérios estão a fazer investimento na ESA. Portanto, isto demonstra também como é que os diferentes ministérios olham para o espaço e a responsabilidade que vem no setor espacial. E, portanto, esta governança nacional é importante, da mesma forma que nós até 2018 tínhamos um Space Office dentro de uma FCT com 3, 4 pessoas a fazer esta gestão. Decidiu-se dar o passo para criar uma estratégia a longo prazo e atrair capital estrangeiro, empresas, criar uma massa crítica para crescermos no espaço e, portanto, criamos a Agência Espacial Portuguesa. E agora, certamente, necessitamos de olhar também como é que nós agora, tendo mais ministérios a fazer parte desta conquista espacial, se posso chamar assim, do setor espacial português, de que forma é que nós agora podemos melhorar a nossa governança nacional para fazermos este crescimento que está ligado então também a Santa Maria e àquilo que diz que é.
Nós temos que olhar para Santa Maria e como o hub de Santa Maria para o espaço, também numa questão da soberania europeia. É óbvio que é um território português e nós devemos usar este território para Portugal e para o benefício nacional, mas nós temos que olhar também para o contexto europeu. E no contexto europeu nós tivemos, depois da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, nós tivemos um problema do acesso ao espaço. Tínhamos um problema com o Ariane 6, que não estava a funcionar, e de repente o Vega, que era o outro foguetão que nós poderíamos utilizar, teve um problema de suministro quer dos motores e tudo mais que eram produzidos na Ucrânia, e portanto a Europa ficou sem acesso ao espaço. Aquilo que nós vemos hoje em dia, e quer com a Comissão Europeia, quer com a ESA, existe um conjunto de programas para desenvolver novos foguetões de empresas privadas, e esses foguetões necessitam ser lançados de algum local. E pelo menos os foguetões de mais pequenos, não estou a falar dos grandes foguetões, mas os foguetões médios ou mais pequenos, poderão vir a ser lançados dos Açores. E por isso é que os Açores é importante. Os Açores é importante por 3 razões. Uma, garante o acesso independente europeu ao espaço para foguetões médios. O segundo ponto, há um veículo da ESA, que é o Space Rider, que é um veículo de teste, que vai fazer experiências no espaço. É lançado da Guiana Francesa, do outro lado do Oceano Atlântico, e o local de aterragem será em Santa Maria. E, portanto, nós necessitamos criar as condições para a aterragem desse veículo, o que, por sua vez, leva-nos à criação do Centro Espacial de Santa Maria, que é um edifício com todas as valências que serão necessárias, quer para este veículo que vai aterrar, e, portanto, todas as experiências que depois vão ser retiradas desse veículo serão tratadas nesse edifício, quer para, eventualmente, missões privadas de outras cápsulas que regressem e aterrem ou na Santa Maria ou no oceano. Em princípio será no oceano, e depois esse veículo, esse edifício vai dar apoio a esses veículos ou a essas cápsulas, e também ao Spaceport que se quer criar, uma empresa privada portuguesa que já tem um licenciamento, que foi o licenciamento para operar um Spaceport, e portanto este ano eles esperam já ter um lançamento no final do ano a partir de Santa Maria, será eventualmente com uma empresa que eles assinaram um MOU com uma empresa sul-coreana, porque na realidade o que nós precisamos também é validar do ponto de vista tecnológico que é possível fazer. Portanto, Santa Maria e os Açores, aliás, e só mais um ponto, que é o conjunto o teleporto, portanto o conjunto de antenas que já existem, não só a agência o Portugal tem lá uma antena que é da agência, mas depois existem antenas quer da ESA, quer da EUMETSAT. A EUMETSAT é a agência europeia para os satélites meteorológicos, também tem lá uma antena. Tem antenas privadas, uma antena americana de uma empresa que utiliza portanto, um radar para monitorizar os space debris, o lixo espacial. Portanto, este ecossistema também do teleporto vai crescer. Nós vamos ter uma nova antena para apoiar todas estas atividades que serão feitas. Portanto, os Açores é só importante não só para Portugal, para todas essas atividades, mas também ao nível europeu para aumentar a resiliência e a independência europeia. A fechar esta edição, a pergunta que temos sempre reservada para os convidados do Mundo a Seus Pés, no caso, vou só fazer ao Hugo André Costa: se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo, sem quaisquer restrições, para onde é que iria e porquê? E já agora, quer dizer, no seu caso até pode ser para lá. Pois eu também ia responder, Terra. Eu gostava de ir à Lua, se possível. Bom, se podemos sonhar, eu gostava de ir ao espaço e, portanto, ir à Estação Espacial Internacional. Também. Antes dela sair da órbita até 2030 era incrível. Mas aquilo que eu posso dizer é que os jovens portugueses entre os 14 e 18 anos, se quiserem sentir o que é gravidade zero, eles podem se candidatar a um concurso que a Agência Espacial Portuguesa lançou agora, que é o Astronauta por um Dia. E portanto o concurso iniciou-se agora, terminará agora no início de março a fase de candidaturas, e eles podem de facto voar em Santa Maria num voo de gravidade zero com astronautas a sério, e portanto deixamos talvez aqui este desafio aos mais jovens entre os 14 e os 18 anos que estejam no ensino secundário, que possam candidatar-se e serem astronautas por um dia. Que maravilha, fica a sugestão. Nenhum de nós aqui no estúdio tem pode... essa idade. Exato, portanto não pode.
Muito bem, muito obrigado Hugo André Costa, diretor executivo da Agência Espacial Portuguesa. Muito obrigado também à Mara Tribuna, jornalista do Expresso. Obrigado também ao João Luís Amorim pela edição técnica e à Matilde Fieschi pelo trabalho fotográfico. E obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!